Olá, começa agora mais uma entrevista dessa série que o 15 Minutos vem realizando com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. O nosso entrevistado de hoje é o candidato do Partido Trabalhista do Brasil, o PTdoB, candidato Jorge Carvalho. Seja bem-vindo à TV Focus e ao 15 Minutos. Muito obrigado, é uma alegria estar de volta a essa emissora que eu tenho um carinho muito grande, que presta relevante serviço à comunidade friburguense. E nesse momento em que o povo de Friburgo está observando, analisando, se preparando para escolher os mandatários para os próximos 4 anos, eu me coloco aqui à sua disposição para as perguntas com o objetivo de esclarecer a população para que faça a melhor escolha. Bom, nós vamos explicar então as regras da entrevista. O candidato assinou um documento elaborado pela nossa emissora concordando com as regras da entrevista. Serão 30 minutos de entrevista direta sem intervalos. As perguntas foram elaboradas pelo nosso departamento de jornalismo e abrangem diversas áreas da administração pública, também a vida política do candidato e o plano de governo. As entrevistas estão sendo gravadas e serão veiculadas dentro do noticiário 15 Minutos, em data ainda a ser definida pela emissora. Você, telespectador, pode saber a respeito da veiculação, do horário e da data de veiculação de cada entrevista pelo telefone 2523-9705 ou também pelo 3512-1253, 2523-9705 ou 3512-1253. Vale lembrar também que todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo foram convidados a participar das entrevistas e que a ordem de veiculação vai seguir a ordem de gravação. Já essa ordem de gravação, ela foi estipulada respeitando as marcações, ou seja, nós fizemos contato com todos os candidatos, com todas as assessorias, e o candidato que agendou primeiro, gravou primeiro, será veiculado primeiramente. Bom, vale lembrar também que não haverá prejuízo para nenhum deles, porque todos terão os mesmos 30 minutos e o mesmo tempo de veiculação, a mesma quantidade de reprises. Vale lembrar ainda que os candidatos não terão acesso às perguntas antes da entrevista e que no documento assinado eles concordam em manter o respeito e não utilizar o espaço para ataques pessoais. A citação de nomes e fatos com a devida comprovação e citação da fonte que não configure ofensa será permitida. Porém, caso o entrevistador ou a produção da TV Focus entenda que houve ofensa, a entrevista poderá ser editada antes de ir ao ar e o candidato perderá esse tempo. Bom, o tempo da entrevista, conforme já falado, será de 30 minutos, contando inclusive com as despedidas do candidato, que será alertado quando estiver em 29, quando faltar 1 minuto, será alertado sobre o término da entrevista. Não há um tempo limite para cada resposta. Se o candidato se alongar demais, sim, no mesmo assunto, ou se porventura fugir do tema, aí sim o entrevistador poderá lançar uma nova pergunta. Bom, regras apresentadas, vamos à entrevista. Candidato, o seu tempo começa a valer agora. Candidato, em suas propostas, o senhor fala sobre a redução no número de secretarias na Prefeitura para 10. As secretarias que serão extintas serão integradas a outras? Como ficarão essas áreas que deixarão de existir? Esse é o carro-chefe do nosso programa. Por quê? O município hoje gasta 52% do que arrecada com funcionalismo público. Paga mal, o serviço não é bom e não tem retorno para a população. O que nós estamos pretendendo fazer? Como a nossa coligação, como o nosso partido não está coligado, nós concorremos sozinhos, nós temos 10 candidatos, 8 a vereador, o vice-prefeito e o prefeito. Nós não temos compromisso de arrumar emprego para ninguém. Se vocês observarem, existem coligações com 9 partidos, com 7 partidos, com 5 partidos. Um prefeito ou uma prefeita de uma coligação dessa eleito vai ter, em primeiro lugar, que abrigar na administração pública essa gama de pessoas ligadas aos diversos partidos que ajudaram a chegar à prefeitura. Então, antes de cuidar das coisas do município, eles terão que cuidar de agasalhar os apaniguados que os ajudaram na campanha. Depois de fazer isso,
é que, se sobrar recursos, vão cuidar do município. Da nossa parte, não. Nós não temos compromisso em arrumar emprego para ninguém. Nós vamos aproveitar dentro do serviço público para ocupar os cargos de confiança, especificamente segundo e terceiro escalões, os funcionários de carreira, aqueles funcionários que têm compromisso com o município e que são desvalorizados porque essas coligações trazem gente de fora. Nós não vamos trazer gente de fora. Nós vamos valorizar o servidor público. E a redução de secretarias não vai acarretar em desemprego. Não é isso. A economia que nós vamos fazer na redução de secretarias, nós vamos reverter para o funcionário em termos de vencimentos. O servidor vai ganhar melhor no nosso governo. O nosso compromisso é com Friburgo, com a administração pública, com a coisa pública. Serão 10 secretarias e 2 subprefeituras. Uma que vai atender a Olaria, Cônego e Cascatinha, e a outra subprefeitura que vai atender a Conselheiro. Por outro lado, as administrações dos demais distritos serão equipadas de tal forma que o morador, por exemplo, de Campo do Coelho, que quiser tratar de um assunto ou precisar de tratar de um assunto na prefeitura, não precisará vir ao centro da cidade. Ele terá todo o atendimento no seu distrito. Da mesma forma em Amparo, da mesma forma em Rio Grandina e sucessivamente, e assim por diante. Então, esse é o carro-chefe do nosso governo. Além disso, o que nós vamos fazer? Hoje, posso até dizer, a partir de 2001, o quadro funcional da prefeitura foi destruído, foi completamente desmontado. Anularam o concurso de 99, alegando que o município não tinha condições de pagar o salário de 4.000 servidores. Quando deixaram o governo em 2008, a prefeitura tinha próximo de 7.000 servidores. A arrecadação de 2001 não cresceu na mesma proporção que o número de funcionários. Então, já vem aí uma falta com a verdade lá em 2001. Qual foi o objetivo da nulidade do concurso de 99? Foi trazer para Nova Friburgo, isso eu quero chamar a sua atenção, você que é servidor público, você que é friburguense, desde aquela época, prestando atenção nessas coisas, trouxeram para Nova Friburgo uma cooperativa prestadora de serviço chamada Nitcop, de triste lembrança. Essa cooperativa substituiu os concursados, aqueles que se esforçaram, que estudaram, que prestaram provas, que foram aprovados, que foram chamados, que foram empossados e que já estavam trabalhando. Foram substituídos por uma cooperativa de fundo de quintal que ninguém sabe mais onde está. A última notícia que nós tivemos, que ela funcionava numa rinha de galo, lá em Niterói, no morro daquele lá, era o endereço dela. Agora, candidato, o senhor fala em enxugar as secretarias e também reduzir os cargos de confiança. Não, mas eu só queria concluir essa questão da Nitcop, para que você entenda, e a população, que esses funcionários, esses servidores que foram contratados pela Nitcop, eles não tinham INSS, não tinham fundo de garantia, não tinham 13º. O que aconteceu? Eles entraram na justiça depois contra a cooperativa, atrás dos seus direitos trabalhistas. Como a cooperativa sumiu, ninguém sabe onde ela está, a prefeitura que a contratou ficou sendo solidária no processo. Então, quem está pagando essas indenizações hoje é o município. Então, além de vocês, do município hoje, já ter uma folha extremamente comprometida no limite prudencial da lei, ainda está pagando essas indenizações por conta dessa Nitcop. Essas indenizações já chegaram a mais de 20 milhões. Tem um funcionário só que tem 180 mil reais para receber. Então veja você, amigo friburguense que está nos assistindo, o que fizeram com a administração pública em Nova Friburgo. Então o nosso objetivo é reorganizar o quadro funcional da prefeitura. Se isso não for feito, nós só vamos arrecadar para pagar funcionário e mais nada.
Agora, candidato, dentro dessa reorganização, quando o senhor fala, por exemplo, dos cargos de confiança, o senhor realmente acredita que é possível entregar esses cargos a pessoas, digamos, estranhas, que não fazem parte de um círculo de amizade ou de alianças políticas? É realmente possível entregar esses cargos de confiança a pessoas que já fazem parte da prefeitura, que têm tempo de casa, como o senhor falou, que foram fiéis? É possível pessoas, para o senhor, estranhas? Não estranha não. Se elas são do quadro do município, elas são conhecidas da administração. Elas podem ser estranhas a quem está chegando, mas estranha ao serviço não. O que me preocupa mais é você pegar essa gente que faz coligação, os chamados partidos da boquinha, né? Que fazem a coligação olhando aquele candidato que tem mais chance. Quem tem mais chance? É fulano e tal. Então, vai e faz aliança com ele, por quê? Porque lá na frente fica esperando a boquinha. Essas pessoas é que são estranhas ao serviço público. O servidor concursado, que está ali há muitos anos dentro da prefeitura, ele não é estranho. Ele pode ser estranho para quem está chegando. Agora, para o serviço público, não. É esse servidor que eu quero valorizar. Agora, candidato, o senhor fala também, no caso, enxugar as secretarias e, digamos, extinguir os cargos de confiança, substituindo, aproveitando o próprio quadro funcional da prefeitura. Mas o senhor também fala a respeito disso, de fazer 2 subprefeituras, Conselheiro Paulino e Olaria, e também administrações nos distritos. Com isso, o senhor não acredita que, na verdade, essa redução na prática vai ser significativa para a prefeitura? Vai haver realmente uma redução ou só vai estar trocando as pessoas de lugar? Não, vai haver a redução. Vai haver um esvaziamento. Sem sombra de dúvida, porque hoje nós temos mais de 30 secretarias. Cada secretário ganha R$ 7.700. Então, só aí que economia que nós já vamos fazer isso. Fora os subsecretários, fora a estrutura toda. Papel, telefone, internet, gasolina. Então, são as coisas agregadas ao funcionamento da secretaria que também propiciam essa economia. Agora, candidato, a população friburguense reclama muito da taxa de esgoto cobrada pela concessionária de águas e esgotos Nova Friburgo e questiona também, inclusive, se o tratamento realmente é feito de forma efetiva. A concessionária alega que tudo que faz está dentro do contrato vigente com o município. A Prefeitura tem um órgão, a AMAI, Autarquia Municipal de Água, Esgoto e Serviços Concedidos, que deveria fiscalizar essa concessão e todas as concessões do município. O senhor já foi superintendente da AMAI. O que o senhor acha dessa concessão dos serviços de água e esgoto? E, enquanto o senhor era superintendente, o que o senhor fez para diminuir um pouco desse peso no bolso do consumidor friburguense? Olha, quando eu fui superintendente da Autarquia Municipal de Águas e Esgoto, nós preparamos um projeto que está pronto, está lá na Prefeitura, para transformar a autarquia em agência reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos concedidos. A concessão, você observa hoje que a presidente Dilma está fazendo concessão em diversos setores da administração federal. Portos, aeroportos, ferrovias. A concessão é uma forma de você passar para a iniciativa privada um serviço que é da sua competência, sem que você desfaça daquilo ali. Você não vende nada, você concede. Existe uma diferença entre privatização e concessão. Concessão é quando você faz a permissão para que alguém execute aquilo que é da sua competência sob fiscalização. Então nós preparamos tudo isso aí. Para você ter uma ideia, a concessionária de águas e esgoto, a antiga CAENF, ela não entregava os relatórios trimestrais, que por força de contrato são obrigados a serem entregues ao órgão, ao poder concedente a cada 3 meses. Nem isso tinha, nós começamos a cobrar. A questão da iluminação pública é outra coisa que nós vamos tocar. Por quê? Não tem cabimento cada um pagar um valor para a taxa de iluminação. Você paga R$10, eu pago 8, o outro ali paga 5. Que negócio é esse se a iluminação é mesmo? Inclusive está no seu plano de governo também reduzir essa taxa de iluminação. Reduzir, né? E fazer o censo dos pontos de iluminação, chamado censo dos postes. Quantos pontos de iluminação tem em Friburgo hoje? Eles informavam 23 mil. Mas quem que contou isso? Esse levantamento foi feito por quem? Pela companhia ou pela companhia e pela prefeitura? Nós vamos fazer esse censo, o censo dos postes. E vamos implantar a patrulha móvel noturna,
que é aquela patrulha que vai andar pela cidade para verificar os pontos que estão apagados. Porque como funciona a taxa de iluminação? Como é que a companhia cobra isso da prefeitura? Ela cobra 12 horas por cada ponto de iluminação, ou seja, de 6 da tarde às 6 da manhã. Agora, e se esse ponto estiver apagado? A municipalidade vai pagar da mesma forma. Então, nós vamos fazer essa fiscalização. E outra coisa, nós vamos licitar esse serviço. Esse serviço vai ser licitado porque não obrigatoriamente a Energisa tem que fazer a manutenção. Nós vamos licitar da maneira mais econômica para o município de Nova Friburgo. Com relação à questão da taxa de esgoto, é uma lei federal. É uma lei federal. Tanto é que o prefeito aí em exercício tentou acabar com ela e perdeu na justiça. E esse termo aditivo, o quarto termo aditivo da concessão do serviço de água e esgoto de Nova Friburgo, foi assinado no dia 18 de dezembro de 2008, faltando 12 dias para a ex-prefeita deixar o cargo. Que aí foi feita a autorização para mudar a gestão de CAENF para Águas do Brasil, tá certo? E autorizado a construção das estações de tratamento e, consequentemente, a cobrança do esgoto com os reajustes da tarifa de água da ordem de 50%. Agora, candidato, o senhor falou a respeito da concessão da água e também já uma pergunta que eu ia fazer mais para frente a respeito da concessão de iluminação pública e a respeito da redução da taxa de iluminação. Como o senhor disse, o senhor foi superintendente e iniciou um trabalho enquanto o senhor estava lá. Eu fiquei um ano só na superintendência. E depois de eleito, o senhor pretende então dar continuidade? Por que esse projeto ficou parado? O senhor tem conhecimento a respeito disso? Não tenho conhecimento. Eu deixei a superintendência e retornei à Câmara. Não sei por que não avançou. Agora, as concessões não são só água e esgoto, não. Nós temos o lixo, concessão do lixo, nós temos as rodoviárias Norte e Sul, cuja concessão está terminando agora em 2014. Os 2 prédios vão retornar para o município, que deverá licitar novamente para saber que destino vai dar. O teleférico é uma concessão, o Mercadão, lá do Suspiro, onde é realizada a feira também, é uma concessão. Então, o Friburgo tem uma série de concessões que precisa ter um órgão para cuidar disso. Daí o nosso projeto, que nós deixamos pronto, de transformar a AMAI na autarquia reguladora e fiscalizadora de serviços públicos concedidos. E outros serviços podem ser concedidos. Por exemplo, você pode conceder a varrição, a capina, a poda de árvores, parques e jardins. Você pode fazer, não quer dizer que eu vá fazer isso, entendeu? Não quer dizer que eu vá fazer isso, mas o município tem essa autonomia para fazer. Candidato, a próxima pergunta, quais são os seus projetos para a área da saúde em Nova Friburgo? A área da saúde é a mais crítica possível. Nós vivemos hoje uma situação de terra arrasada. Por exemplo, o governo passado construiu em 2005, lá no Hospital Raul Sertan, e você chegando ao hospital, você vai observar, quem chega ao hospital pelo estacionamento, do lado direito tem um prédio moderno, uma arquitetura moderna, na cor verde clara. Esse prédio foi construído em 2005 para ser o hemocentro da região centro-norte. O popular banco de sangue do Hospital Raul Sertan. Não construíram a estação de tratamento de efluentes. Com isso, não conseguiram a licença para operar esse hemocentro. O prédio está lá abandonado, caindo, o forro já caiu, as paredes estão rachadas. Custou R$600 mil ao município, ao governo do Estado, à época, verba do Estado, com contrapartida do município. Em preços de hoje, nós temos ali mais ou menos R$1 milhão servindo de depósitos materiais que não prestam mais dentro do hospital. Camas, macas, mesas de cirurgia, monitores de computadores, cadeiras de rodas, tudo um depósito de coisas inservíveis naquele espaço que está ali. Esse é o descaso com a coisa pública. Essa é uma situação que nós vamos ter que enfrentar. Eu vou implantar e vou colocar, as pessoas estão até já plagiando isso, eu fico feliz. Eu não ligo que entrem fazendo plágio nas nossas propostas, não. Mas nós vamos instalar o gabinete do prefeito nos 3 primeiros meses da administração dentro do Hospital Raul Sertan. Por quê? Porque o município hoje
gasta 60 milhões de reais ano com a saúde. E o que acontece? O servidor ganha mal, servidor da saúde, que é um baluarte, e que eu assumo o compromisso com você de implantar o plano de cargos e salários do servidor da saúde e fazer a migração para o regime estatutário, não só o pessoal da saúde, mas todos os servidores do município. Eu vou fazer essa migração, serão todos estatutários. Então o servidor ganha mal, carrega a saúde nas costas, ganha muito mal. A população não é atendida, há reclamações de todos os casos. O pior serviço público hoje na cidade, o que mais se reclama é a saúde. Não é? Então é essa situação de terra arrasada. Então eu vou fazer essa auditoria, mas não vou fazer auditoria com outras pessoas fazendo sozinho, não. Eu quero estar presente, eu quero saber onde está indo esse recurso, porque chegar à população e ao servidor não está chegando. Agora, candidato, o senhor fala, por exemplo, na construção de mini hospitais. Como que o senhor pretende viabilizar esse projeto? Com os recursos provenientes do Ministério da Saúde. Eu vou implantar em Brasília o escritório de representação de Nova Friburgo, porque a nossa representação em Brasília é fraca. Nós não temos uma representação à altura da importância do município. As verbas que vêm hoje de Brasília para o município são verbas aleatórias. São verbas de emendas parlamentares a gosto do deputado ou do senador. E não pode ser isso. A emenda parlamentar ela tem que ser feita de acordo com a necessidade do município. Daí eu implantar esse escritório de representação em Brasília, que será responsável por todos os nossos projetos. Existem esses recursos. Nós vamos levar, vamos equipar esses mini hospitais, vamos desafogar o Hospital Raul Sertã e vamos dar condições aos distritos de terem um atendimento suficiente. Tipo é a UPA. Qual é a diferença de... Se pode ter uma UPA lá em Conselheiro, por que você não pode ter algo semelhante lá em Campo do Coelho, Lumiar, São Pedro? Por que não pode ter? É viável. O recurso existe. E nós vamos pegar aquele hospital lá do Catarcione, que foi o Hospital Santa Terezinha, que está lá desativado, nós vamos desapropriar e fazer um centro de referência dos idosos de Nova Friburgo. Com que recursos, candidato? Com todos esses recursos federais, porque o município hoje só faz para folha de pagamento. Nós vamos levar de 1 ano e meio ou 2 anos para arrumar a questão administrativa. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que aumentar a arrecadação sem aumentar impostos. Aí vão falar assim, você vai fazer mágica? Não vou fazer mágica. Eu vou criar as facilidades dentro da administração pública para que o contribuinte possa avançar com as suas necessidades e recolher os seus impostos. Por exemplo, se você vendeu hoje um imóvel, for passar uma escritura, você tem que passar, vendeu, você tem que passar a escritura para quem comprou. Você tem que pagar o ITBI, que é o imposto municipal. É a maior dificuldade para você conseguir organizar isso dentro da prefeitura. Então, quando você cria essa dificuldade, o município deixa de arrecadar. Nós temos que fazer as cobranças de ISS, alvará, ITBI, criar facilidade. Os cartórios têm que ter facilidade, os corretores de imóveis têm que ter facilidade de passar as suas escrituras. Vendeu o imóvel, tem que passar a escritura. Quando você passa a escritura, o município arrecada. Então nós não vamos criar impostos nem aumentar impostos. Nós vamos criar facilidades para que o que já existe como tributo venha para o cofre do município. Candidato, como que o senhor pretende resolver o problema do trânsito friburguense? Inicialmente exigindo do governo do Estado a construção da estrada de contorno. O único município da nossa região que não tem uma via de contorno é Friburgo. Se você observar, você não passa no centro de Cachoeira de Macacu, você não passa no centro de Bom Jardim, municípios muito menores. Não estou desfazendo desses municípios. Você não passa no centro de Cordeiro, não passa no centro de Cantagalo, mas no centro de Friburgo você passa. E como eu vou fazer isso? Ou o governo do Estado cobra da Rota 116 a construção dessa rodovia, ou eu vou, como prefeito de Friburgo, criar dificuldade para a passagem desses caminhões aqui pelo centro da cidade. Eu tenho uma lei, a Lei Municipal 3.251, que proíbe a passagem dessas carretas duplas pelo centro da cidade. Só que a Altran nunca botou isso em execução. Eu, prefeito, vou fazer. Justamente, candidato, você falou da Altran. Como que é a atuação da Altran hoje na sua avaliação e como que o senhor pretende que seja a atuação desses agentes na rua depois de eleito?
principalmente na forma educativa. Orientar o trânsito. A Altran hoje é punitiva. Quer ver uma coisa? Você pega ali de Duas Pedras ao Paissandu. Todo dia tem engarrafamento. Você não vê um agente da Altran. Não vê. Nem se tiver acidente, você vê. A Águas de Nova Friburgo está fazendo a implantação dos coletores de esgoto no Rio Bengalas, ali na Avenida Costa e Silva. O caminhão para no meio da pista e não tem ninguém sinalizando, e é isso mesmo, reduz a meia pista e acabou. Então, nós temos que cobrar do superintendente da Altran a ação educativa. E outra coisa, o município tem que criar alternativas para viabilizar o transporte coletivo. Como? Criando a integração em vários pontos. A integração hoje é feita só na rodoviária. Essa é até uma questão que a gente já ia entrar, candidato, em relação àquela fila gigantesca de ônibus que se forma todos os dias para a entrada na rodoviária de integração. Vem da Avenida Rui Barbosa até a Rua 7 de Setembro. Vai acabar. Vai acabar. E o que o senhor pretende fazer com Criar o prédio da rodoviária de integração? Pontos de integração na cidade. Você pode fazer a integração em diversos pontos. Por exemplo, você mora aqui no Alto de Olaria. Você precisa ir para o centro da cidade. O ônibus do Alto de Olaria, ele não precisa ir ao centro. Ele pode vir da parte de baixo de Olaria, na Gustavo Lira ou outra rua próxima. Numa estação ali de integração, o passageiro desce e pega o outro ônibus que vai fazer a linha Olaria-São Jorge e vai para o centro da cidade. E aquele ônibus retorna para o Alto de Olaria. Então são coisas simples de fazer. Agora, a rodoviária urbana, ela tem várias aplicações. Eu vou discutir com a sociedade, com a Associação de Moradores da Praça Getúlio Vargas, o que nós vamos fazer com aquele espaço. É um espaço extremamente importante, ele pode ser usado como um centro de turismo, ele pode ser usado como uma biblioteca, entendeu? Ele pode ser um centro cultural, ele vai ser reaproveitado, mas a integração vai ser feita em toda a cidade. Agora, candidato, o senhor fala em criar outros pontos de integração. Um dos objetivos do Fricard seria justamente esse, da pessoa poder fazer integração em qualquer ponto, mas isso, infelizmente, não funciona. O que o senhor acha do Fricard? Acha que seria uma opção viável? Vai existir no seu governo? Como que vai funcionar a questão do Fricard? Nós vamos reavaliar, porque esse espaço de tempo dado, com esse engarrafamento todo que está na cidade, o espaço de tempo que você tem de uma linha para outra é muito curto. Então nós vamos reavaliar. Vamos chamar as associações de moradores, que inclusive vão indicar os administradores dos bairros, e com as associações e a sociedade organizada nós vamos discutir esse Fricard. Agora, candidato, outra pergunta o senhor propõe implantar um sistema eletrônico de controle operacional para o trânsito, com monitoramento por câmeras e painéis de mensagens variáveis. Como que o senhor pretende viabilizar recursos para esse projeto? Recursos da própria Altran. Eu tenho um projeto de lei que a Altran tem que informar mensalmente quanto... Projeto de lei não, a lei municipal, que ela tem que informar mensalmente quanto que arrecadou. Você já viu essa informação? Ninguém vê. A Altran tem que ter esses recursos. Ela é a autarquia do trânsito, ela tem financiamento, ela tem recursos financeiros para implantar isso, como é feito nas grandes cidades. É modernizar Friburgo. Nós temos as mesmas ruas de 40 anos atrás, com volume de veículos que não dá para comparar com aquilo que tínhamos na década de 70. O senhor propõe a abertura de alguma nova via, a não ser a Estrada do Contorno? No centro de Nova Friburgo, o senhor propõe a abertura de novas vias? Eu proponho prolongamento da Eugênio Miller, a parte final passando ao lado ali da Igreja de São Francisco e do Edifício Itália. Se você observar, vai formar um corredor do viaduto até a Rua Francisco Miele. Só faltam ali 2 imóveis. Se você faz isso, se o município faz isso, o que acontece? Você vai ter um corredor que pode até ser usado para transporte coletivo. A outra é a abertura da Avenida Brasil, ligando Conselheiro ao centro da cidade. Um trecho que você já pode fazer é ligando Conselheiro à Ponte do Prado. As vigas da ponte sobre o Córrego Dantas já estão lá. Falta ação do governo municipal, já poderia estar feito. E aquilo ali desafoga a saída de Conselheiro. Porque quem sair de Conselheiro não precisa passar pela Clarindo da Rosa Teixeira para chegar à Ponte do Prado. Pode descer na Rua da Creche ali, sair na Avenida Brasil, pegar a Ponte do Prado e ir embora.
Então você fica com 3 saídas para Conselheiro Paulino. Uma pela Avenida dos Ferroviários, outra pelo Girassol e outra pela Avenida Brasil. Candidato, o senhor propõe realizar o maior programa habitacional da história de Nova Friburgo, com a construção de habitações populares que beneficiarão centenas de famílias de baixa renda, segundo o seu plano de governo. Onde e como serão construídas essas residências e com que recursos? Inicialmente com aquele terreno do Parque das Flores, que já foi desapropriado, já está com toda a infraestrutura montada e que foi abandonado por esse governo que aí está. Ali, tranquilamente, eu já no primeiro mês de governo, eu posso começar a construir 150 casas fácil, só com o que está lá. Fazendo mais o restante da infraestrutura, nós podemos construir 500 casas ali, com a maior tranquilidade. Agora, buscar a parceria do governo federal e do governo estadual e exigir deles a ampliação desse programa de moradia aqui. Por isso que eu digo a vocês, digo a você, amigo telespectador, é de suma importância esse escritório nosso de representação em Brasília, porque os recursos existem. Basta ter projeto viável, planilhado, com custo, com tudo direitinho, e o governo libera a fundo perdido. Candidato, o plano diretor de Nova Friburgo, aprovado em 2007, foi considerado um dos 10 melhores do país. É uma lei complementar aprovada pela Câmara e sancionada pela ex-prefeita, mas que nunca saiu do papel. O senhor fala em reformular esse plano, está no seu plano de governo. Se ele foi considerado um dos melhores do país, por que o senhor pretende fazer essa reformulação? Porque ele foi considerado o melhor do país, mas foi inviável colocá-lo em prática. Nós precisamos criar um plano que não tenha a fama de ser o melhor, mas que seja o viável. Nós não queremos fama, nós queremos ação. Nós precisamos ter um plano de desenvolvimento, plano diretor de desenvolvimento urbano. Por exemplo, fala-se muito, vou trazer indústria para Friburgo, vai colocar onde? Nós temos um setor industrial, nós temos demarcado na cidade um polo industrial, nós não temos isso. Nós precisamos ter isso. Nós vamos trazer para cá um centro de convenções, nós temos esse local demarcado? Não temos. Então o plano diretor não precisa ter fama, ele tem que ser objetivo. Por isso é que ele não está em prática. Que ele ficou famoso antes da hora. Ele deveria ter ficado famoso depois que entrasse em prática. Candidato, a gente tem 1 minuto e 10 segundos para suas considerações finais e diz também para o telespectador da TV Focus do 15 minutos por que o senhor se considera a melhor opção de voto hoje em Nova Friburgo. Não, eu não me considero a melhor opção de voto em Nova Friburgo. Fico até feliz você fazer essa referência, eu fico feliz você achar que eu sou o melhor candidato. O senhor não se considera? A emissora da importância da TV Focus achar que eu sou o melhor candidato. Eu não me considero o melhor. Eu considero preparado. Eu sou preparado para exercer o cargo de prefeito de Nova Friburgo. Por que eu me considero preparado? Porque eu tenho 5 mandatos de vereador, eu fui secretário de Educação e Cultura desse município, subsecretário de Estado de Infância e da Juventude, vice-presidente da Fundação Leão 13, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, presidente da Câmara de Nova Friburgo. Então, eu tenho uma experiência adquirida ao longo do tempo que me credencia a apresentar meu nome à população de Friburgo com o objetivo de reconstruir essa cidade, de criar novas condições, recuperar Nova Friburgo, elevar a autoestima do nosso povo, recuperar economicamente. Candidato. Muito obrigado pela participação, seu tempo terminou. Bem, e termina então aqui mais uma entrevista do 15 Minutos, dessa série com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. E lembrando que mais informações a respeito da data de veiculação de cada entrevista e também das reprises, você pode obter pelo telefone 2523-9705 ou pelo 3512-1253. A gente volta a se encontrar amanhã, à 1 da tarde, aqui no 15 Minutos. Até lá!